Olá, amados telespectadores, mais uma vez abrimos o programa Viver é Cristo e eu te convido a pegar a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, a Palavra de Deus, para nós meditarmos juntos. Nós estamos no programa de hoje, mais uma vez dando sequência ao quadro Desvendando o Entendimento. O irmão Antônio Matias está aqui do meu lado. Irmão Antônio Matias, qual seria o propósito desse quadro no programa O Viver é Cristo? Para esclarecer melhor a Palavra de Deus, né? Esse quadro a gente conversa explicando a Bíblia, né? E a pessoa vai entendendo melhor. O ouvinte, ele está lá com a Bíblia e ela pode acompanhar, né? E se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo Zap, né? Fazendo pergunta, né? Então esse é o nosso objetivo. O objetivo é levar a palavra bem esclarecida. Por isso que o tema é Desvendando o Entendimento. Então, se quiser passar uma pergunta para nós, nós não estamos ao vivo, mas nós vamos responder no próximo programa, 998-08-1313. Fica conosco, programa Viver é Cristo, 30 minutos, onde Deus fala com você agora. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Hoje a ti, Jesus, me entrego, ó bendito Salvador, sejas tu, Jesus, para sempre, o meu Rei, meu bom Senhor. Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos que nós iniciamos no programa passado, e nós vamos continuar para encerrar esse assunto que o Senhor Jesus deparou com o intérprete da lei, que está em Lucas capítulo 10 e o versículo de 25 a 37. Você tem a sua Bíblia, pode abrir em Lucas capítulo 10, versículo 25, que nós vamos iniciar a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Consoantemente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho.
e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui o Senhor Jesus, quando o intérprete da lei quis justificar, né? Primeiro ele fez uma pergunta, como ganhar a vida eterna. E Jesus fez uma pergunta para ele do conhecimento da lei, não é? Qual que é a interpretação, então, desta parábola? Então, o Senhor Jesus respondeu a ele fazendo uma parábola. Né? Porque Jesus, nessa parábola, ele explicou tudo o que é o propósito dele, de Jesus. Nós vimos depois, no fim, que Jesus responde também fazendo uma pergunta ao intérprete da lei, não é? Sim. Então, aqui nós vimos como interpretar essa parábola. Primeiro, nós vamos começar aqui com Jerusalém. Jerusalém é chamada Cidade Santa. Nós vimos isso daí em Esdras, capítulo 5, verso 15. Cidade Santa, casa de Deus. Porque ali, na cidade de Jerusalém, havia o templo, que era a casa de Deus. E também é chamada também de Casa da Paz. Que nós vemos em Hebreus, capítulo 7, verso 2, a Casa da Paz. Agora veja como que nós vamos entender essa parábola do Senhor Jesus. Primeiro, o homem, ele desceu de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E veja que esse homem não tem nome e não tem nacionalidade. Por quê? Primeiro, nós vamos ver que Jerusalém representava o quê? O paraíso. Não é? O paraíso. E Adão estava ali no paraíso com Deus. Mas, quando ele pecou, ele foi expulso do paraíso. Aquele homem representa o quê? Todos os homens, toda a raça humana. Por isso que não tem nome e nem nacionalidade, porque ele representa toda a raça que está em pecado. Foi expulso da presença de Deus. Ele desceu para Jericó. De Jericó a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó, tem 25 quilômetros. Estrada com muitas curvas e muitas pedras. Caminho muito difícil de andar. O que representa esse caminho de Jerusalém para Jericó? Representa o mundo tortuoso. E o homem ele foi expulso. Ele foi expulso da presença de Deus porque ele pecou. Agora ele foi assaltado. Por quem? Por Satanás, né? Satanás foi lá e ele tirou o privilégio daquele, roubou, assaltou aquele homem, Adão, tirou todo o privilégio dele de viver em paz com Deus. Então, foi para o mundo. E além de ele tirar tudo o que ele tinha, a comunhão que tinha com Deus, a alegria de viver com Deus, ele ainda feriu. E aquele homem estava o quê? Como um semi-morto, não estava? Sim, sim. Estava como morto. Assim, o homem que caiu no pecado, que foi expulso, que nós herdamos o pecado de Adão, né? Que lá diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, passou a todos, né? Sim. Todos pecaram. Então nós estamos separados de Deus, estamos como mortos para Deus, né? Separados de Deus. Agora, Jesus veio para nos libertar e dar vida. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz: vós estavas mortos em delito e pecado, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Cristo veio para trazer vida. Então, aquele homem estava caído naquele caminho perigoso, muito assaltante. É o mundo que nós vivemos hoje, é perigoso, que tem muitos demônios tentando, não é? E o que nós vamos ver? Primeiro, passou um sacerdote.
que diz aqui, passou de passo largo. Ele viu o homem caído, foi embora, continuou o seu caminho. Quem representa o sacerdote? O sacerdote representa a religião. A religião. Os religiosos. Os religiosos. Por quê? Porque veja bem, sacerdote, o sumo sacerdote, quando nós olhamos para o templo da casa de Deus, no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele religiosamente ele fazia de ano em ano, oferecia o sacrifício, expiação pelo pecado do povo. Não é? Então nós vimos aqui em Êxodo capítulo 30, verso 10, Êxodo capítulo 30, verso 10. O irmão Samuel achou? Pode ler. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então, isso aqui foi o mandamento de Deus. Deus ordenou que Arão, como sumo sacerdote, ele ia ali oferecer o sacrifício de ano em ano na casa de Deus. Levava no lugar santo do santo, porque o tabernáculo ele tem uma divisão. Ele tem o lugar santíssimo e o lugar santo do santo, que é onde o sumo sacerdote entra uma vez para sempre. O irmão tiver alguma pergunta? Só ele podia entrar ali, né? Só ele podia entrar ali. Agora, também nós podemos dar sequência no outro. Sim. A próxima pergunta diz assim: o homem que descia de Jerusalém, ele representa os homens hoje nos seus pecados, como o irmão já respondeu. Sim. Né? E tem muitas feridas que a gente traz com a gente do mundo, né, irmão? Muitas feridas. Muitas feridas. Né? A nossa alma é ferida. As pessoas perguntam assim, mas Samuel, é possível um drogado se converter a Cristo, mudar de vida? Mas e aí como é que fica a vida dele no passado, né? O Senhor Jesus nos resgatou, Ele perdoa nossos pecados, mas tem as consequências, tem o sofrimento da vida do homem, né? Que Ele traz consigo, né, irmão? Sim, sim, tem. E muitas consequências o pecado nos traz. Deus, Ele perdoa os pecados, mas Ele não tira essa consequência do pecado, né? Então, é só pela misericórdia de Deus que vivemos, mas em Cristo Jesus nós temos uma vida eterna, um gozo que nós temos com o Senhor, né? Agora, sim, a outra pergunta. Pois não. A quem representa o sacerdote, então? Seria os religiosos, então? A outra pergunta, que é o levita, né? Sim. Ah, sim. A outra pergunta é o levita, né? O que levita representa o sacerdote, ele representa a religião. Tá. Que ele ali, religiosamente, ele oferece de ano em ano o sacrifício. Agora, o levita. O levita representa a lei. Sim. O levita representa a lei. Vamos O ver. levita representa a lei. Ele representa a lei. Vamos lá, para Deuteronômio 17, 8 e 9. Nós vamos voltar com a resposta dessa pergunta após esse próximo louvor. Antes de entoar o hino, que o título é Se Tu Buscares a Jesus, eu queria fazer a leitura de um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 7. Pedi e dai-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Agora vou entoar o hino e vamos dar início ao hino. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também.
Feliz manhã que sobrevém, se buscares a Jesus, a luz do que lhe prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Jesus compreende tua dor e sempre quer o teu melhor. Crê, pois, que junto ao Salvador terás o bem maior. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Estamos estudando a palavra de Deus no programa O Viver é Cristo de hoje, Lucas capítulo 10, a passagem do bom samaritano. E nós verificamos aqui agora a próxima pergunta. Quem representa o levita? O levita, ele sendo sacerdote levita, vamos explicar direitinho. Nós estamos falando sobre o sumo sacerdote, né? Sim. Que de ano em ano ele faz a expiação pelo pecado do povo, chamado pecado de ignorância. Agora, os levitas, eles ficavam ali no tabernáculo diariamente, porque ele era um sacerdote. Ele estava ali para guardar o tabernáculo, proteger o tabernáculo, porque quando armava o tabernáculo, todas as tendas das 12 tribos, eles armavam as suas tendas em volta, mas da entrada do tabernáculo, da frente do tabernáculo, era ali dos levitas, porque eles protegiam o tabernáculo. E o sacerdote, ele ficava ali para atender o povo diariamente. Aquele que cometia um pecado tinha que trazer um animal para oferecer o sacrifício pelo pecado. Então é chamado levita sacerdote, né? Sacerdote levita. Mas nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 10, e o verso 8, ele diz aqui, verso 8: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Eles guardavam o tabernáculo, ofereciam o sacrifício, e eles tinham o livro da lei com eles. E quando precisava julgar uma pessoa, os levitas estavam presentes, e o juiz julgava, ele estava na lei, eles passavam o mandamento. Então, eles eram representantes da lei. Eles julgavam junto com Moisés. Colocavam eles como os músicos também? Também, porque a tribo de Levi era muito grande. Então, tinha alguns que eram separados para montar e desmontar o tabernáculo, e tinha outro que era sacerdote que serviam, e assim por diante. E tinha os outros que faziam o trabalho normal, porque a tribo de Levi é muito grande. Sim. Eles mandaram, no versículo, capítulo 24, aqui no versículo 17, aliás, no versículo 17, nós vamos ver aqui, no versículo 17, Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 17, o verso 8, ele diz aqui: quando alguma coisa for difícil demais em juízo entre caso e caso de homicídio, e demanda, e de violência e violência,
outras questões, litígio. Então se levantarás e subirá ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Virás aos levitas sacerdotes e o juiz que haver naquele dia inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Quer dizer, eles julgavam, né? Eles eram juízes. E eles faziam... No versículo 18 ele diz: também quando se assentar no seu trono, no seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do qual está diante dos levitas sacerdotes. Então, eles tinham essa função de fazer o julgamento. Então, veja ali, primeiro passou o sumo sacerdote, o representante da religião, que a religião não salva. Então, ele não salvou. Passou de passo largo. Os levitas também, o levita que desceu passou também de passo largo. Não atendeu, porque ele representa a lei não salva. Nós vimos no programa passado que a lei não salva. Ela aponta o pecado. Então, nós vimos... Agora, irmão, a próxima pergunta? A próxima pergunta. Quem representa o samaritano? O samaritano. O samaritano, ele representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele desceu e ele compadeceu daquela pessoa, né? Nós vimos que na nossa leitura, aqui em Lucas, passou o certo samaritano e ele, vendo-o, compadeceu dele. Ele representa Jesus. Jesus, olhando o alto céu, ele viu a nós aqui na miséria do pecado, mortos em delito de pecado. Ele compadeceu de nós. E por isso que ele veio, tomou esse corpo, e para o quê? Para sentir a consequência do pecado, a dor do pecado. Ele sentiu. Embora ele não pecou, mas ele sentiu a dor do nosso pecado que estava caindo sobre ele. Foi na cruz e pagou, porque estava só com a justiça. Então nós vamos ver que esse samaritano, ele cuidou daquele homem, e ele usou do óleo e do vinho. E a Bíblia mostra que o óleo, o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. E veja que ele cuidou das chagas, das feridas daquele homem. E o Espírito Santo no nosso coração, que traz a consciência das coisas de Deus, a nossa alma, ela é curada. Entendi. Curada da enfermidade, porque o pecado é uma enfermidade na alma e no espírito. E o Espírito de Deus, através da obra de Cristo na cruz, nós aceitando aquela obra de Jesus Cristo, então nós somos curados. Agora, nós vamos ver que toda a lei e todos aqueles rituais que eles faziam, de oferecer o sacrifício de animais, ele estava apontando para o futuro, para Cristo, porque aquele cordeiro que é sacrificado, é Cristo que foi sacrificado na cruz. Aquele sangue que é aspergido no altar, que o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue sobre a arca da aliança, ali estava a presença de Deus. Aquele sangue, ele estava falando que do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, para purificar os nossos pecados. Então, quando nós chegamos no Hebreus capítulo 10, e o verso 1, ele mostra que a lei ela não salva, ela aponta o pecado. E aqui o escritor sagrado, no capítulo 1, do versículo 10 de Hebreu, no capítulo 10 de Hebreu, ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com o mesmo sacrifício de ano após ano perpetuamente se oferece. Sim. Mas veja que ele escreve essa parte, mas veja que quando nós chegamos no versículo 7, o Senhor Jesus apresenta a Deus. Ele oferece para ter um sacrifício eterno, um sacrifício que para todo sempre. No versículo 7 ele disse: eis aqui estou no rolo do livro escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, e holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Então ele diz, é bem claro isso aqui. No versículo 10 ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados,
mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por toda. Ora, agora aqui ele explica, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecado, que é aquele que se fazia diariamente. Agora, Jesus, versículo 12, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou à destra de Deus. Quer dizer, ele foi à cruz do Calvário, morreu na cruz, purificou os nossos pecados e sentou na majestade das alturas. Está intercedendo por nós. Está vivo no céu, intercedendo por cada um daqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Se nós voltarmos em Hebreus capítulo 4 e o versículo 14, nós vamos ver que ele entrou no céu como sumo sacerdote. Ele fez as duas coisas. O que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava, primeiro ele tinha que oferecer o sacrifício para ele, para o pecado dele. E depois ele entrava com sangue alheio de um animal para oferecer pelo pecado do povo. E Jesus, ele completou eternamente, de uma vez para sempre. Ele foi ofertante, que é o sumo sacerdote. E ele foi a vítima, a oferta, que ele morreu na cruz. Agora ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Ele está lá como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. Sim. No capítulo 4, versículo 14, diz aqui, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. Cremos nele. Agora nós temos um sacerdote no céu, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Ele sabe das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas aflições. Ele sabe quando nós estamos passando por maior depressão. Ele já passou por tudo isso, pelas nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas uma coisa, sem pecado. Ele não cometeu pecado. Glória a Deus por isso, né, irmão? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Exatamente, diz Romanos 4:25, né? Ele foi entregue na morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos justificados no céu. Se alguém dizer, mas você não guarda a lei, você caiu em pecado, o que diz Romanos capítulo 8? Quem está em Cristo, nenhuma condenação há, não é? É verdade. Nenhuma condenação, quem está em Cristo. E por isso você, meu amigo, apegue com o Senhor Jesus, que ninguém pode te julgar, porque os seus pecados já foram julgados na cruz do Calvário. E Jesus está com a mão estendida para te salvar. Amém? Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo. Eu espero que você tenha, mais uma vez, meditado na palavra de Deus conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. E você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus. Com certeza. Na escola bíblica dominical. A todos um forte abraço. Até mais. Até mais. Até o próximo programa O Viver é Cristo.